para começar a semana muito bem, tem que ter resenha esportiva, e se tem resenha esportiva, tem Gabriel Luterbach. Bom dia, Gabriel. Vamos começar falando do Campeonato Paulista? Bom dia, Bárbara. Bom dia, pessoal de casa. Vamos começar falando sobre o Campeonato Paulista, porque o Palmeiras, surpreendentemente, perdeu para o Água Santa no jogo de ida da final do campeonato. Vamos conferir. O Palmeiras começou pressionando o Água Santa. Breno Lopes quase marcou de fora da área. Em uma saída de bola errada, Dudu também quase fez. No escorregão do Didi, Menino não aproveitou. Passando dos 20 minutos do jogo, o Água Santa começou a equilibrar. Mezenga deu o primeiro chute com perigo. No lance seguinte, Zé Rafael retribuiu o presente, Tocantins avançou e na hora da finalização, o desvio do Marcos Rocha evitou o gol. No escanteio, Mezenga abriu o placar. Abel Ferreira mudou o time no intervalo e Hendrick entrou. Na primeira oportunidade, chutou fraco. Na segunda, no desvio do escanteio, deixou tudo igual, mas a partida continuou equilibrada. Mezenga quase fez mais um. Xavier acertou a trave. O gol foi esquentando, até que em mais uma saída de bola errada, Mezenga dessa vez não perdoou. Água Santa 2, Palmeiras 1. Gabriel, tá certo mesmo? Exatamente, 1º de abril já passou, né, Bárbara? Já então passou, hoje mas já é é dia verdade. 3, é verdade. Palmeiras perdeu pela primeira vez na temporada. E a gente estava até conversando aqui nos bastidores, porque no futebol existe a máxima se tem hora certa para perder ou não. Apesar de não ser bom, né? Tem essa história aí, se tá na hora certa A gente ou não. pode falar que não é uma hora certa porque é uma final. Mas é um resultado que dá a possibilidade do Palmeiras reverter, porque ainda tem jogo de volta dentro de casa. Então tem tudo pro Palmeiras conseguir fazer um placar positivo dentro de casa. Tempo ainda tem, né? Assim, exatamente. O ideal seria ter começado diferente, mas ainda dá. E esse jogo realmente foi diferente, porque o Hendrick também desencantou na temporada, o artilheiro aí do Palmeiras, o jogador do Palmeiras que tem muita expectativa sobre ele, apenas 16 anos. Super novinho. Tava com uma pressão enorme sobre ele e a gente imagina agora que vai desencantar, vai sair essa pressão, essa zica, como o pessoal fala no futebol, né? E ele tem tudo para poder fazer uma temporada boa. Tem tudo e tem tempo, né? Porque, nossa, exatamente. super Mas novo. você vê, Bárbara, que foi um jogo realmente um pouco anormal, vamos dizer assim, pelo lado do Palmeiras, porque o Palmeiras errou muito na saída de bola, tanto é que no final do jogo, no segundo tempo, assim saiu o gol do Bruno Mezenga, o segundo gol do Bruno Mezenga. E também teve outros lances que o Água Santa não aproveitou, que poderia ter feito até um placar elástico. Então, assim, é um Palmeiras que ontem não se encontrou. Tem dia que acontece isso no futebol. A gente tá falando de um time que não é normal perder, tanto que é a primeira na temporada, mas tem dia que não se encontra e tá tudo certo. Mas faz parte. Faz parte, exatamente. Mas um time, falando agora do Água Santa, um time muito valente. Tomou o gol e não sentiu, continuou em cima do Palmeiras. E tomando o gol de quem, né, Gabriel? Exatamente, Palmeiras. Exatamente. Tomou o gol, não sentiu a partida e continuou pressionando o Palmeiras até conseguir, então, um gol. Que foi esse gol aí, nessa saída de bola errada do Marcos Rocha. Bruno Mezenga, Barra, tem uma história bacana sobre ele, porque o Bruno Mezenga, por causa, o pessoal deve estar falando, Bruno Mezenga, tô lembrando do Rei do Gado. Eu fui transportada aí pra novela, pra essa época da novela. É por causa disso mesmo, por causa do autor Antônio Fagundes, que interpretava o Bruno Mezenga, e foi porque no futsal tinha 2 Brunos. E aí o técnico do futsal gostava muito da novela. Falou assim, vou chamar esse daqui de Bruno Mezenga e o outro vai ser Bruno. E é por causa disso que o nome dele é Bruno Mezenga, que é cria do Flamengo, inclusive, estreou com 16 anos na Gávea, assim como o Hendrick também tem 16 anos, né? Ele também estreou muito cedo. Tinha o Berdinazzi também na época, lá no futsal? Não tinha, né? Tá bom. Precisava, né?
Pro time ficar completo. E ó, deu certo. Deu certo. A gente pode falar que a Água estava santa, né? E a gente está numa Semana Santa, então pode ser que no domingo de Páscoa a Água Santa aproveite disso, né? Para poder sair campeão. E seria inédito. Errado você não tá. Exatamente, seria inédito o primeiro título na história do Água Santa do Campeonato Paulista. Então, realmente, a expectativa sobre esse time está muito grande, ainda mais após essa vitória. E aí, o Palmeiras não vai conseguir descansar para poder jogar esse jogo, porque na quarta-feira tem jogo da Libertadores contra o Bolívar em La Paz. Então ainda vão enfrentar uma viagem longa até a Bolívia para poder enfrentar o Bolívar nesse jogo na quarta-feira. A gente vai confirmar agora o jogo de volta. Palmeiras contra Água Santa, domingo, dia 9, às 4 horas da tarde, domingo de Páscoa. Será que o Palmeiras vai levar um chocolate? Será? Eu não sei assim, tá aparecendo. Não é o normal do Palmeiras, mas depois desse jogo e a Água Santa conseguindo não se desestabilizar diante de um time desse, porque começou perdendo, né? Eu acredito em tudo. Exatamente. Um gol, o Água Santa venceu por 2-1. Se o Palmeiras vencer por 1-0 é pênalti. Não tem vantagem nenhuma pelo Palmeiras ter feito a melhor campanha. Então ainda tem essa possibilidade de pênalti. A Páscoa vai ser emocionante. Exatamente. 2-0 ou 2 gols mais diferença, o Palmeiras leva o título do Campeonato Paulista. Agora a gente vai para Minas Gerais, porque também teve um jogo muito emocionante. Atlético Mineiro contra América Mineiro, um jogo de 5 gols. Vamos conferir. O clássico de Minas Gerais foi movimentado. O Atlético abriu 2-0 só na etapa inicial. O primeiro foi logo no início da partida, em um chute inesperado de Pavon. Johan ampliou em mais uma finalização bonita com estilo. Mas o gol nos acréscimos do primeiro tempo deixou o América Mineiro vivo na partida. Benítez ampliou o leque de gols bonitos e logo no início do segundo tempo marcou mais um. Detalhe para o passe estiloso do Aloísio. Mas a reação parou quase que imediatamente. Patrick cabeceou, Cavicchioli defendeu e na sobra na cabeçada de Paulinho, Marlon optou por defender. Mas ele não é goleiro, vermelho pro lateral esquerdo. Na cobrança, Hulk bateu e Cavicchioli cresceu o paredão. Com um a menos ficou difícil pro América. Paulinho acertou a trave, a bola parecia não entrar até que Hulk, faltando 5 segundos para dar o tempo do acréscimo, marcou para dar a vitória ao Galo. América 2, Atlético Mineiro 3. Gabriel, 5 gols e gols bonitos. E sobre aquela situação ali do Marlon, o que você acha? Essa questão assim que ele agiu por impulso, né? Um impulso quase que natural, mas muito arriscado. Realmente, Bárbara, a galera estava inspirada e comentando sobre esse lance também. É uma decisão ali muito rápida. A gente está falando de uma bola que está indo ali, ele não consegue nem pensar. Mas eu acho muito arriscada, porque o América Mineiro tinha começado o segundo tempo, contudo, fez o gol no final do primeiro tempo, conseguiu o empate no início do segundo tempo, e a teoria era que o América ia crescer, ia ascender no jogo. O Marlon, ele coloca a mão na bola com 7 minutos do segundo tempo. A decisão, a gente pode falar se teria acertado ou não, se o Atlético Mineiro ficasse empatado, 2-2 ali. Como o América tomou mais um gol, eu vou te falar que eu não sei porque atrapalha o time. Por mais que você estaria perdendo por 3-2, você ainda tem um jogador igual a número... Isso muda tudo. Exatamente. E aí você tem mais para poder conseguir um empate ou talvez conseguir uma virada, igual que foi o jogo do Água Santa, né? O Água Santa tomou gol e não sentiu. Então poderia acontecer o mesmo com a América. Toma um gol ali, não sente, empate, depois pode até virar, enfim. Eu acho uma decisão muito arriscada para o início do segundo tempo. Se fosse no final da partida, aí eu não ia nem opinar. Eu acho que tem que botar a mão na bola mesmo. Finalzinho ali do jogo, final de campeonato, igual que o Marlon é lateral reserva, então também não daria muito problema pro jogo de volta, enfim. Mas eu acho que pro início do segundo tempo é muito arriscado. Né? Eu também acho. Exatamente. Mas deu mais força pro Atlético Mineiro, porque depois disso o Atlético Mineiro equilibrou a partida novamente e aí empilhou algumas chances, teve uma chance pro Edenilson. O Hulk, que não estava bem na partida, perdeu o pênalti. E aí é complicado, né? O Hulk, ele tá apagado. Uma bola que ele tem, ele faz o gol. Esse o clássico, né? Aquele jogador que tem estrela. Ele pode não estar no seu melhor jogo, pode nem estar na sua melhor fase, que não é o caso do Hulk,
Mas, assim, é só ter oportunidade que ele vai conseguir realmente, assim, finalizar e fazer gol. Esse ataque do Atlético Mineiro tá muito forte. O Hulk e o Paulinho estão num entrosamento. Que dupla, hein? Que dupla. O Paulinho também perdeu uma oportunidade ali, um lance bonito. Ele deu só um toquinho na bola, a bola bateu na trave. Enfim, o Atlético Mineiro tem 2 atacantes belíssimos, que foi o que faltou na temporada passada, inclusive, porque o Hulk estava muito sobrecarregado, muito dependente do Hulk. Essa temporada já tem alguém ali para poder dividir essa responsabilidade. E aí sobra espaço para ele conseguir jogar. Exatamente, me lembra até o Hulk no auge dele, junto com o Diego Costa. Ele precisa ter um companheiro de ataque e ele nessa temporada tem. A gente está vendo até o lance do Paulinho que eu citei agora, ele dá um toquinho só na bola, a bola bate na trave. O Atlético até contou também com um pouquinho de azar nessa partida, porque poderia ter empatado antes. Desse gol aí. Exatamente, mas o Hulk é incrível mesmo. Super incrível, super Hulk. Ele a tá chance honrando, que ele tem, né, exatamente. Ele não estava bem na partida, estava apagado, o Atlético até esqueceu um pouquinho dele. A chance que ele teve ali, ele fez o gol da partida. A gente vai ver agora o jogo de volta, porque diferente do Campeonato Paulista e também do Campeonato Mineiro, tem vantagem. Então o Atlético Mineiro já tem a melhor campanha. Isso é bom lembrar, né? Nesse caso, então, tem vantagem do Mineiro. O Atlético Mineiro já tem a melhor campanha, venceu o primeiro jogo por 3-2 e agora vai jogar o jogo de volta no domingo às 4h30 contra o América. Então é o seguinte, o jogo foi 3-2. O América, se vencer por 1 gol de diferença, o título é do Atlético por ter feito a melhor campanha. 2 gols de diferença, aí o título fica na Arena do Independência, na casa do América Mineiro, por ter essa questão do gol qualificado. A gente agora vai para o Rio de Janeiro, porque também teve final, teve Fla-Flu e o Flamengo saiu na frente no jogo de ida. Arias teve a melhor oportunidade do Fluminense na partida logo no início, mas não aproveitou. Flamengo respondeu com Davi Luiz e Pedro num bate-rebate. Ayrton Lucas provou que a lei do ex existe sim após um repasse de outro ex, o Pedro. E depois retribuiu. Ayrton tocou para o meio da área e Pedro finalizou para o fundo das redes. A reação do Fluminense ficou ainda mais difícil depois que Samuel Xavier foi expulso. Placar final: Flamengo 2, Fluminense 0. Mais um clássico, Fla-Flu. E aí, Gabriel, o que você achou? Famosa lei do ex, mais uma vez, esteve presente. O Pedro e o Ayrton Lucas, que são crias de Xerém, fizeram a diferença na partida. Um jogo no primeiro tempo que eu achei que o Fluminense começou muito bem a partida, pressionando o Flamengo. Perdeu essa chance aí com o Arias. E depois o Flamengo foi equilibrando. Teve essa chance aí com o Davi Luiz. Também teve esse bate-rebate aí que a bola sobrou pro Pedro. Mas eu achei no primeiro tempo, no início melhor do Fluminense, depois muito equilibrado. No início do segundo tempo, quando o Flamengo faz o gol ali com o Ayrton Lucas, dá uma desestabilizada no Fluminense, porque logo depois o Flamengo amplia, e aí fica muito difícil reverter um placar ou empatar 2-0 contra o Flamengo. Fica pior ainda quando o Samuel Xavier é expulso. É uma expulsão até polêmica, porque eu acho que o jogo estava controlado para poder chegar dando vermelho direto. Se fosse um jogo que tivesse com os ânimos exaltados, eu entenderia chegar dando vermelho. Mas foi uma falta no meio campo, um jogo que estava tranquilo. Enfim, e aí quando o Fluminense toma um gol, ele precisa tirar o Ganso e tirar o Pirani. E aí o Fluminense fica muito... O Arias, que estava na terça-feira lá na Coreia do Sul, disputando amistoso contra a Colômbia, demorou quase 72 horas para poder chegar no Brasil. O Fluminense só tem o Arias ali que está cansado para poder puxar o contra-ataque com um a menos. Então realmente o Fluminense fechou mais a casinha ali para não tomar mais nenhum gol e tentar, no jogo de volta, reverter esse placar. Gabriel, o que eu achei curioso desse jogo, no início, estranho, assim, uma movimentação diferente, mas assim, é possível a gente fazer uma leitura muito mais fiel do que foi o jogo realmente no final dele, né? Entender tudo o que aconteceu. Então, o Fluminense, o que eu achei é que ele realmente começou muito melhor, assim, infinitamente melhor no primeiro tempo, só que talvez até por isso ele acabou sendo muito previsível, porque
o jogo ficou igual, do primeiro ao segundo tempo. Então, assim, o Flamengo já estava sabendo o que o Fluminense iria fazer, né? E o Vitor Pereira, em compensação, eu comecei assistindo o jogo sem entender o que estava se passando. Eu falei, meu Deus, o que ele está fazendo? Eu até mandei, fazer um comentário sobre isso, eu mandei a escalação pro Edinho, nosso editor. Ele falou assim, hoje é dia 1º de abril, você tá brincando comigo. Ninguém estava acreditando no porquê do Gabriel estar no banco. Por isso que eu acho que realmente foi o final do jogo que a gente conseguiu ver o trabalho excelente que ele fez, porque não era nada tão claro, né, tão perceptível. Primeiro tempo, o Flamengo realmente começa muito abaixo, mas ali tentando detectar as falhas do Fluminense. Assim, se a gente for fracionar, né, o jogo, logo na parada técnica, o Flamengo já volta diferente, porque o Vitor Pereira ali já tinha tido tempo para conseguir detectar algumas falhas do time adversário. Em intervalo, o Flamengo volta mais diferente ainda e no final, mais pro final ali do segundo tempo, as substituições de fato são feitas, né? Aí sim, entra Gabigol, entra Felipe Luiz, entra Everton Ribeiro. Por 2-0, então ele equilibra, bota o jogador experiente. E sem risco de lesão, porque Libertadores já tá aí. Exatamente. Né? Então, assim, ele não podia arriscar os jogadores, colocou quando o time já estava ali, o placar já estava muito mais estável. E assim, acho que Vitor Pereira realmente fez uma partida brilhante que eu só consegui entender depois, porque eu falei, gente, o que tá acontecendo? E curioso também foi a declaração, a entrevista que o Gabigol deu depois da partida, dizendo que ele vai concorrer a uma vaga com o Pedro, que hoje ele se vê como um centroavante jogando no Flamengo por conta do esquema de 3 zagueiros. Então, ele deu a entender que hoje ele é reserva, vai concorrer com o Pedro e explicando também um pouquinho que ele teve uma conversa com o Vitor Pereira, saudável, explicando um pouquinho o porquê que ele começou no banco de reserva. Rapidamente, vamos mostrar aqui o jogo de volta e também a arte das finais dos outros campeonatos, que também teve o primeiro jogo. Pedro também sempre bem, Gabriel, impressionante. Exatamente. Então, o jogo de volta às 6 horas no Maracanã, no domingo. Como eu falei, não tem vantagem para nenhuma das duas equipes, 2-0, caso 2 gols de diferença, caso o Fluminense reverta, é pênalti. Vou mostrar a arte agora também, rapidamente, sobre as outras finais de campeonatos estaduais com times envolvidos da Série A. Então, a gente está vendo ali, o Bahia venceu por 3-0, já é campeão, já acabou o Campeonato Baiano. A gente está vendo ali Fortaleza 2-1 contra o Ceará no jogo de ida, Atlético Goianiense 2-0 contra o Goiás, Grêmio que empatou contra o Caxias, um resultado que ninguém estava esperando, e o Atlético Paranaense fez valer a superioridade e venceu o Cascavel mesmo fora de casa. Agora tem os jogos de volta, Ceará jogando em casa, Goiás jogando em casa, Grêmio jogando em casa e Atlético também jogando em casa. Esses são os jogos de volta das finais dos times envolvendo os representantes da Série A. Domingo vai ser um dia especial, né, para os estaduais. Assim. Exatamente. O difícil vai ser a gente conseguir arrumar horário na agenda para acompanhar isso tudo. Ainda mais que são horários parecidos, né? Exato. Obrigada, viu, Gabriel? Obrigado você, Bárbara.